Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula, mais um encontro da gente. Agora para conferir aquelas atividades que eu passei. A primeira questão, vamos ser bem prático, bem rápido, né? A primeira questão diz assim: identifique nele, no trecho, nesse caso o trecho que está em quadro, dois pronomes demonstrativos, um pronome pessoal no caso reto e um pronome pessoal no caso oblíquo. Nós já vimos os três tipos, no caso, pronome pessoal, reto e oblíquo e pronome demonstrativo. Então vamos lá. O primeiro pronome que a gente encontra aqui é o pronome esta, que é demonstrativo, refere-se ao termo história, tá? Esta história, né? Esta pode ser um pronome tanto de antecipação quanto de retomada. Vamos nos lembrar disso. Essa é que só pode ser de retomada, tá? Mas esta tanto antecipa quanto retoma, ok? Então esta é um pronome demonstrativo que se refere à história, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, teu, e ele aparece aqui de novo, teu, tá? Duas vezes, dois pronomes pessoais do caso reto. Ambos são pronomes que funcionam como sujeito da oração, tá? Olha o verbo a que ele se refere. Eu vou, né? Vou me sensibilizar em toda a oração, eu vou, e eu não sou. Então ele é o sujeito, o primeiro eu é o sujeito de vou, da oração toda, vou me sensibilizar, e o segundo eu é o sujeito do verbo sou, ok? Agora vem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quais são? Me, né? E, vamos ver se tem outro. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é a névoa única. Ok, só tem um, é só um que ele pede. Um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso reto é o eu, que se repete, como a gente já viu. E o pronome pessoal do caso oblíquo é o me. Tá? Beleza. Mas aqui aparece um outro pronome demonstrativo, certo? Vamos lembrar? Que é esse aqui. Tá? Lembra que os pronomes pessoais do caso oblíquo, demonstrativos, né? Eles são aqueles convencionalmente este, esta, aquele, aquela, esse, essa, mas também tem esse aqui, né? Que pode ser substituído por aquilo. Então, sempre que isso for possível, nós vamos ter também um pronome demonstrativo, o, a, próprio, mesmo, tá? Daquele jeito que é aqueles casos que nós vimos. A primeira questão, então, está resolvida. Só para a gente retomar, para não ter dúvida, no trecho, nesse trecho aí, nós temos. Ele pede que nós identifiquemos dois pronomes demonstrativos, esta e o, né? Um pronome pessoal no caso reto, eu, que é o sujeito de vou, aliás, da oração vou me sensibilizar, né? E o outro eu que se repete, que é de sou. Só para lembrar, os pronomes pessoais do caso reto serão sujeito de verbos, tá? E um pronome pessoal do caso oblíquo, que é o me, tá? Como a gente já viu, pronome oblíquo, ato. A segunda questão trata de colocação pronominal. Embora nós não tenhamos visto isso ainda, eu vou querer só chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Por exemplo, a primeira frase diz assim: para não aborrecer-me. Só para a gente lembrar, aborrecer-me é a forma verbal que é aborrecer mais o pronome oblíquo o, né? Lembra o que acontece aqui? O R cai e o pronome ganha um L. Por isso que fica aborrecer. O verbo está na sua forma de infinitivo. Portanto, o ideal é que seja feita a ênclise mesmo, tá? A segunda, letra B. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Vamos deixar aí. A letra C. Não me submeterei aos seus caprichos. Não me submeterei. Essa forma também está apropriada porque a próprise, ou seja, por que o pronome vem antes do verbo? Porque antes do pronome vem um termo negativo. Não, nunca, jamais, tá?
Se houver um termo negativo, o ideal é que nós façamos a prótese mesmo, porque esse termo negativo atrai para perto de si o pronome. Ah, Gilca, mas na letra A tem para não aborrecê-lo. Então eu também poderia dizer para não o aborrecer. Não é que esteja errado dizer assim. Só que quando a gente tem uma forma verbal no infinitivo, como é o caso aqui, infinitivo é o nome do verbo, é o verbo propriamente dito, o ideal é que nós façamos a ênclise, tá? Ou seja, que nós coloquemos o pronome depois do verbo. Ele me olhou algum tempo comovido. E aí, como é que fica? É ele me olhou mesmo ou ele olhou-me? É essa forma. Essa forma é a ideal, porque ele é um pronome reto e pronomes atraem pronomes. No geral é assim, tá? E a letra E vai ser semelhante à letra C. Não a vi quando entrou. Tá correta também essa forma. Nós estamos procurando a forma incorreta, que é exatamente a letra B. Quando sentiu-se. Essa ênclise aqui, meus amores, ela não está apropriada. Por quê? Porque nós temos, antes do verbo, uma conjunção temporal. Conjunções temporais, a gente vai ver mais adiante, mas só para adiantar, conjunções temporais são subordinativas. E as conjunções subordinativas atraem para perto de si os pronomes oblíquos também. Então, a forma ideal aqui seria quando se sentiu. Ok? Vamos para o terceiro. Encontramos pronome indefinido e não vimos pronome indefinido. Então, o que seria um pronome indefinido? Não sei se vocês se lembram das nossas teleaulas, se não lembrarem, por favor, revejam, que eu disse que os pronomes indefinidos eram mais fáceis, né? Tanto eles quanto os interrogativos são super fáceis. Então, o que é um pronome indefinido? É aquele que ou vai substituir um nome ou vai acompanhar um nome, mas em fazendo isso, ele vai indefinir esse nome. Por exemplo, eu tenho algum dinheiro. Quanto dinheiro exatamente eu tenho? Quanto exatamente é algum? A gente não tem essa definição, tá? Agora, cuidado, viu? Porque não é toda vez que a gente vai usar que ele vai ter essa indefinição, não. Por exemplo, no caso do algum, se eu disser, eu não tenho dinheiro algum, esse algum aí, negativa, é como se eu dissesse, eu não tenho nenhum dinheiro. Continua dando essa ideia, né? Mais uma ideia negativa, tá certo? Quando ele substitui, por exemplo, ninguém chegou. O que exatamente é ninguém? Então, observe, algum é variável, pode ir para o feminino alguma, pode ir para o plural alguns, tá? Acompanha o termo dinheiro, então ele é também chamado de pronome adjetivo. Já ninguém substitui o nome, ele é o chamado pronome substantivo, tá? Então, nós temos os pronomes indefinidos, que são substantivos, aqueles que substituem. Nós temos os pronomes indefinidos, que são adjetivos, ou seja, aqueles que acompanham. Nós temos pronomes indefinidos variáveis, né, como é o caso do algum, e temos os pronomes indefinidos invariáveis, como é o caso do ninguém, tá? Só quero chamar a atenção de vocês para um pronome pronome indefinido que gera bastante dúvida para muita gente, que é o pronome bastante. O pronome bastante, meus amores, ele é variável, viu? Ele vai para o plural. Se eu disser assim, ó, fiz bastantes, ou melhor, vou botar aqui no singular só para a gente lembrar. Fiz bastante doce. Ok. Se eu levar doces, o doce para o plural ficar doces, bastante aqui terá que concordar com o substantivo. O pronome demonstrativo, pronto, estou bagunçando. O pronome indefinido, bastante, é indefinido por quê?
Quanto exatamente de doce é bastante? A gente não sabe, tá? Outra coisa, ele equivale a muito. Inclusive no que diz respeito à flexão de número, obviamente. Então, se eu digo que eu fiz bastante doce, de boa. Mas se doce foi para o plural, bastante também vai, porque muito também iria, tá? Então, bastante pode variar, ok? Então, diante disso, vamos identificar qual é a oração que tem pronome indefinido. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Temos aí a letra A. A letra B diz: foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las. A letra C. A nós provavelmente enganariam, pois nossa participação foi ativa. A D. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. E a E. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Vamos recapitular. Vamos começar da E. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Nós temos aí os pronomes você, né? Temos o pronome lhe, tá? Você é um pronome de tratamento, lhe, _a. Na letra D, temos o U, sabíamos o que, sabíamos aquilo que, o U também é um demonstrativo. A B, havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Tais, lembram? Pronome demonstrativo. A nós provavelmente enganaria, pois nossa participação foi ativa. Nós, e nossa, pronome oblíquo tônico, nós, tá? Lembra daquela tabelinha que a gente fez? A nós. Observe que não é nós o reto. Nós reto, eu diria assim, nós fomos à rua, tá? Por que esse nós aí na letra C é um oblíquo tônico? Primeiro porque ele vem precedido de uma preposição. E em vindo precedido de preposição, nós vamos precisar entender que ele pode estar deslocado, tanto está que tem uma vírgula depois dele. Como eu então colocaria essa frase? Como eu arrumaria essa frase para que esse termo não ficasse deslocado e ficasse mais claro para mim que isto é um oblíquo tônico e não um pronome átono ou pronome reto? Se eu dissesse assim, ó, provavelmente enganariam a nós, tá? Observe que esse a nós refere-se a enganariam. Alguém enganaria a nós, tá? Nossa, pronome possessivo. Na letra B, foram amargos aqueles minutos. Aqueles, pronome demonstrativo também, certo? Desde que resolveu abandoná-las. Temos o as aí, que é a ênclise feita ao verbo abandonar. É abandonar mais as. Portanto, fica abandonadas. Logo, nós só temos pronome definido na letra A, tá? Muitas horas. Quantas horas exatamente são muitas? Observe que o termo muitas indefine o substantivo horas. Diz, foram horas, muitas. Quantas exatamente são muitas? A gente não sabe, porque basicamente o pronome definido faz isso, certo? Como eu disse, ele indefine o termo ao qual ele se refere, sendo acompanhando ou sendo substituindo, tá? Vamos para a questão 4. Numa das frases, está usado indevidamente o pronome de tratamento. O pronome de tratamento, amores, é o terceiro caso dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais podem ser do caso reto, caso oblíquo ou de tratamento, tá? Eu estou com rinite alérgica, viu? Não é coronavírus, podem ficar tranquilos. É fácil também o estudo do pronome de tratamento e eu já vou dar de cara a resposta, porque essa resposta é bem óbvia. Inclusive, é o único pronome de tratamento que a gente não leva para o plural, por uma coisa bem óbvia, tá? Que é a letra D, tá? Letra D. Eminência não é um termo apropriado para papas. Eminência é para outras titulações da igreja, tá?
Mas para papa só existe o pronome de tratamento santidade. Então, sua santidade, vossa santidade. Qual é a diferença de sua para vossa? Tá? Por que eu posso usar sua excelência, o ministro, como ele coloca aí? Certo? Sua excelência, o senhor ministro. Ou como ele usa, os reitores da universidade receberam o título de vossa magnificência. Por que tem vossa excelência? Senhor deputado, peço a vossa excelência que conclua a sua oração. Por que eu posso usar sua excelência e vossa excelência? Tá? Sua, meus amores, é quando nós estamos falando de. Vossa é quando nós estamos falando com. Tá? A pessoa a quem nós nos dirigimos e que necessitamos usar de um certo rigor, de uma certa formalidade na fala, no momento em que nós vamos nos dirigir a essa pessoa ou sobre essa pessoa. Então, em nos dirigindo a essa pessoa, nós vamos usar vossa. Peço a vossa excelência que realize as tarefas a que foi destinado. Certo? Então, peço a vossa excelência. É só lembrar, peço a você. Certo? Vamos fazer essa substituição. Sua excelência não compareceu à reunião semana passada. Alguém chega e pergunta assim, cadê o juiz, cadê o ministro Sérgio Moro? Não compareceu. Sua excelência não pôde vir. Eu estou falando dele e não com ele. Tá? A diferença básica é essa. Então, a errada aí é a letra D, porque para papas nós usamos o termo santidade. Tá? Se formos falar com o Papa, a ele nós nos dirigiremos tratando-o por vossa santidade. Tá? Se formos falar do Papa, falaremos dele usando sua santidade. Agora, massa é a letra A. Não sei se vocês já viram algum documento emitido para algum reitor de universidade. Né? A gente não diz assim, por exemplo, Vossa Senhoria, ilustríssimo senhor, não sei quem, diretor de não sei o que empresa. Solicitamos a Vossa Senhoria, tararará, a gente não faz o ilustríssimo. Se a gente for se referir ao reitor da universidade, nós vamos tratá-lo por magnífico. Ao magnífico senhor reitor da Universidade Estadual da Bahia, não sei o que era. Porque o termo ao qual ele é referido, ele é tratado, o pronome de tratamento em questão é vossa magnificência, kkk. Para vocês verem como os termos variam, como a gente precisa conhecer, amores. Lembra daquela brincadeira? O que significa a palavra vulgar? O que significa a palavra ordinário? A gente sempre vai para o termo mais chulo, para o termo mais popular. Nós precisamos conhecer os diferentes significados das palavras para não passarmos batido. Lembram acho que eu fiz com vocês a brincadeira, o navio brasileiro entrava no porto, o navio português. Lembram disso? Vamos para a questão 5. Na frase, chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. Vou botar só os termos aqui. Pedro, Maria e o seu filho dela. Seu filho, filho dela, por que há a repetição do termo, do pronome, no caso aí, possessivo? Por que há o dela? Qual é o objetivo? É para que fique claro de quem é o filho. Porque no momento que eu falo Pedro e Maria e o seu filho, esse seu aqui poderia indicar que o filho pode ser de Maria, assim como também pode ser de Pedro. Então fica ambíguo, fica não claro. O objetivo do uso do dela ali é para deixar claro o termo, tá? Claro, para dar clareza à informação passada. Aproveitando, eu vou só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Por que o verbo está no singular se
O sujeito aí são Pedro, Maria e o seu filho dela. É um sujeito composto. Se o sujeito é composto, porque a gente vai perguntar, quem é que chegou? É a pergunta que a gente faz para achar o sujeito. E a resposta que nós vamos obter é Pedro, Maria e o seu filho dela. Tá? Pronto. Por que o verbo está no singular? Porque ele está antes do sujeito composto. Tá? Isso é possível. Se tivesse depois, não seria. Se eu dissesse, por exemplo, Pedro, Maria e o seu filho dela, eu teria que dizer chegaram, obrigatoriamente. Ah, Gil, eu poderia dizer chegaram aqui? Sim, sem problema nenhum. Tá? Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Antes de corrigir essa questão, amores, eu quero só chamar a atenção de vocês que eu não tirei porque eu aproveito essas falhas também para gente relembrar alguma coisa. O uso desse onde aqui, lembram? Ele não está adequado, porque a alternativa não é um lugar, tá? É uma flexibilização desse uso, certo? Mas é uma flexibilização que a gente deve evitar o máximo possível. Então, como eu diria isso aí de forma mais apropriada, Gilca? Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente. Corretamente. Então, vamos lá. Eu estou fazendo assim oralmente porque eu sei que vocês estão em contato com o material, não precisa necessariamente que eu coloque tudo no quadro, tá? Para ficar uma aula de melhor qualidade. Mas vamos lá. Este é um problema para mim resolver. O que a gente lembra? O pronome oblíquo tônico, que virá sempre depois de uma preposição, como é o caso do para, né? Não pode ser sujeito de verbo, tá? Então, como era que eu falaria isso aí certo? Este é um problema para eu resolver. Bom, se eu não tivesse o verbo resolver, como é o caso, não tem nenhum aqui não. Tem na questão 7, na 2, alternativa 2 da questão 7, ó. De repente dê um livro para, aí eu não poderia dizer para eu, por exemplo, tá? Porque a frase encerra, a oração encerra no pronome, certo? O pronome eu, ele, os pronomes retos, tá? Lembrando que o ele também pode ser oblíquo tônico, tá? Mas os pronomes retos, eles só podem ser sujeitos de oração. Então, eu não poderia dizer aí, de repente, dê um livro para eu. Cadê o verbo do qual este eu seria o sujeito? Então, voltando para a questão 6. Desculpem. A garganta está incomodando um pouco. Eu estou com indíciozinho de gripe, né? Mudança de temperatura, não sei. Então, a garganta está incomodando um pouquinho. Morrendo de saudade de vocês. Bom, letra B. Entre eu e tu não há mais nada. Stop. Letra C. A questão deve ser resolvida por eu e você. Para mim, viajar de avião é um suplício. E quando voltei a si, não sabia onde me encontrar. Bom, a letra E é uma piada, né? Quando eu voltei a si, eu voltei a si. Como assim? Eu só posso voltar a mim? A e E descarta, né? Ambos estão inadequados. O emprego está inadequado. Bom, vamos ver B e C. Entre eu e tu e a questão resolvida por eu e você. Entre e por são preposições, certo? Vamos nos lembrar. São preposições. Bom, depois de preposições, quem vem é o pronome oblíquo tônico. Só virá um pronome reto se houver um verbo do qual este pronome reto será o sujeito, tá? Beleza. Então, entre mim e, como é? Entre mim e ti. Ainda tem isso, tá? Não pode ser o tu, porque o tu também é reto,
certo? Então, entre mim e ti. Esses dois aí são os oblíquos tônicos. São eles que virão depois do pronome, ou perdão, da preposição. Detalhe, não tem nenhum verbo do qual eu e tu possam ser sujeito. Ok? E a letra C, a mesma coisa. Se por é uma preposição, não justifica a presença do pronome oblíquo ou do pronome reto aí. Então, não será resolvido por eu, e sim será resolvido por mim. O você aí está de boa, porque você é um pronome de tratamento, ele vai se encaixar em qualquer lugar, ok? Agora, o certo é a letra D. Para mim, viajar de avião é um suplício. Vejam que há uma vírgula depois desse para mim. Significa que esse termo aí está deslocado, portanto, este mim não é sujeito de viajar. É como se eu dissesse assim, ó, viajar de avião é um suplício para mim. Tá? Vejam que eu posso pegar esse termo para mim e colocar em qualquer outro espaço da oração. Ok? Então, a resposta certa é a letra D, porque é o único caso em que há emprego adequado do pronome pessoal. Vamos completar agora no 7, tá? Na questão 7. Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo. Indique, indicadas é ótimo, né? Mas a gente vê aí um outro caso inadequado de construção de uma questão, né? Porque há repetição desnecessária de termos ou termos parecidos. Bom, de repente dê um livro para alguém ler. Nesse caso aí terá que ser um pronome reto, porque há o verbo ler, do qual esse pronome reto será o sujeito. De repente dê um livro para... Não há verbo depois. Portanto, aí deverá ser um pronome oblíquo tônico. Nada mais há entre. Aí vem novamente um caso. Para preposição, precisa de um oblíquo tônico, porque não tem um verbo do qual um possível pronome reto viesse a ser sujeito. A mesma coisa ali no quarto. Sempre houve entendimentos entre, né? José, espere, vou. Então vamos lá. Quais são, ou qual é a alternativa apropriada? De repente dê um livro para ele ou ela ler, tá de boa. Lembrando que o ele ou ela podem ser também pronomes oblíquos tônicos. No 2, de repente dê um livro para mim. Descartamos então a letra B, a indicada, não é isso? Nada mais há entre mim e você. Já descartamos a letra A, letra D e a letra E. Sempre houve entendimentos entre mim e você. E José, espere, vou com você. Poderia ser contigo? Sim. Tá? Claro que aí nós não teríamos alternativa que viesse a dar certo no contigo. Por quê? Poderia ser contigo. Porque José pode ser tratado tanto por você quanto por tu, tá? José pode ser ambas, a gente pode tratar de ambas as formas, certo? Bom, pode ser consigo? Não. Só para lembrar, consigo é sempre reflexivo, tá? Portanto, não dá certo. Então, vamos recapitular. De repente, dê um livro para... É a letra C, né? Para ela ler, correto. De repente, dê um livro para mim, correto. Nada mais há entre mim e você, correto. Sempre houve entendimentos entre mim e ti, correto. José, espere, vou com você. 8º. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. De novo, né? Desculpem, a gente não viu colocação pronominal ainda, mas eu vou aproveitando para dar algumas dicas, tá? E mais adiante, vocês podem, claro, eu já disse a vocês podem entrar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá? Eu estou à disposição. Então vamos lá. Você não devia calar-se, é a letra A. Não lhe darei qualquer informação, letra B.
O filho não o atendeu. Letra C. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Letra D. E ninguém quer aconselhá-lo. Letra E. Bom, a letra A está correta? Sim. Por quê? O verbo calar está no infinitivo, tá? O nome do verbo. Portanto, esse pronome aí, enclítico ao verbo, tá de boa. A letra B, tá correta? Tá. Não é um termo negativo, né? Uma conjunção negativa. Pode ser, pode, tá? Deve, aliás. Não lhe direi, ele atrai, certo? Se fosse o nunca, ou jamais, o advérbio, aliás, gente, conjunção advérbio, né? De negação, perfeito também. A mesma coisa a letra C. O filho não o atendeu, correto também. E a letra E também está correta, tá? Ninguém quer aconselhar mais o. O verbo está no infinitivo. Aconselhar mais o fica aconselhar. Agora, por que se apresentar-lhe os pêsames não está correto? Ó, o verbo apresentar não está no infinitivo, Gilca. Por que que então não há correção aí? Amores, o termo que vem primeiro é uma conjunção subordinativa condicional, tá? Nesse caso, a gente deve fazer isso. Se lhe apresentar os pêsames, tá? Bom, há algumas flexibilizações no que concerne a colocação pronominal, certo? Não é algo, nesse caso aqui, tão absurdo se a gente fizer esse tipo de construção. O que eu quero chamar a atenção é principalmente para o fato de que, por exemplo, na letra A, nós não devemos dizer, você não devia se calar. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo, bom, este pronome está proclítico a este verbo. Em estando proclítico a este verbo, este termo aqui deveria justificar essa próclise. Este aqui justifica, porque é uma conjunção condicional, né? Mas este aqui não é um verbo. Verbos não atraem pronomes para perto dele, tá? Perto deles. Na letra poderíamos fazer uma ênclise, na letra B, aliás, nós nunca poderíamos fazer uma ênclise. Por exemplo, não darei-lhe. Essa forma não existe. Por que, meus amores, isso não existe? Porque o verbo dar está no futuro. E num verbo, no futuro, jamais se faz ênclise. Tá? O filho não o atendeu, nós também não deveríamos fazer uma ênclise, não atendeu o, né? Fica estranho, fica sonoramente inadequado, e sem falar que está aí o termo negativo, né? E a mesma coisa, ninguém quer o aconselhar, é o mesmo caso, ele devia se calar, que também não deve, né, ser feito. Então a gente vai muito mais por eliminação, tá? Nesse caso aí. O 9. Identifica a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Novamente, né? Quando é que certo vai ser um pronome indefinido? Quais são os pronomes indefinidos, por exemplo, que eu poderia elencar aqui para a gente fazer a associação com certo? Cada, né? Quando eu digo assim, cada macaco no seu galho. Que macaco? Né? Qual é exatamente, quanto é exatamente cada? Né? Então, certo dia, um dia qualquer, um dia que eu não sei definir, tá? É nesse caso aí que certo é também pronome indefinido. Então, a forma correta aí, desculpem, é a letra B. Certo, rapaz, tipo professor, um rapaz qualquer, tá? Pronto, meus amores, nós fizemos da questão 1 até a questão 9 da primeira parte,
Da 10ª até o final da primeira parte eu vou mandar o gabarito. E como eu já disse a vocês, qualquer dúvida, entra no Zap, como é, por que essa questão é assim, não desse jeito, qual é a resposta certa, por que a resposta certa é essa e não aquela, tá? Podem ficar à vontade, a hora que vocês quiserem, me chamem no Zap que eu respondo, eu tiro as dúvidas de vocês, viu? Como eu sou muito desligada para grupo, às vezes passo meio batida, às vezes o recado é para mim e eu nem percebo, podem me chamar no privado, tranquilamente, viu, meus amores? Agora vamos corrigir algumas questões da segunda parte, porque também é fácil, é basicamente o uso de pronomes demonstrativos, tá? Mas a terceira parte eu quero corrigir com bastante calma com vocês, que é aquele pronomezinho que eu disse que é mais difícil um pouquinho do que os outros, que é o pronome relativo. Então vamos lá. A segunda parte. A primeira questão da segunda parte diz assim: complete as frases com os pronomes adequados. É a questão única e vem as alternativas. Nas próximas férias visitarei França e Itália. Quero visitar a Torre de Pisa, o Museu do Louvre. Bom, eu vou visitar o museu em um dos países e vou visitar a torre em outro país. Como é que eu vou fazer essa relação? Em qual país eu vou visitar o quê? É o caso do pronome demonstrativo. Lembra que a gente falou? Então vamos lá. França e Itália. São os dois termos aos quais eu vou referir o pronome demonstrativo. Vou referir esses termos aqui usando o pronome demonstrativo. Nas minhas férias, visitarei França e Itália. Bom, o Museu do Louvre, a Torre de Pisa aqui primeiro. Vou visitar a Torre de Pisa. E no outro lugar, vou visitar o Museu do Louvre. Sabendo que Torre de Pisa fica na Itália e Museu do Louvre fica na França, eu vou fazer o seguinte, tá? Itália está mais perto, então eu vou dizer: nesta vou visitar a Torre de Pisa. Naquela, neste, já que é país. Naquele, vou visitar o Museu do Louvre, tá? Porque é o mais distante, ok? Lembram disso? Ou melhor, lembram-se disso? Você pode me explicar o que significa aqui? Bom, o que a gente vai fazer agora para facilitar para vocês? O uso do este, esse e aquele. Também podem ter advérbios de reforço. Por exemplo, aqui, aí, ali. Tá? Aqui, perto de quem fala, aí, perto de com quem se fala, ali, longe dos dois. Então, este, aqui, esse, aí, aquele, ali. Tá? Então, você pode me explicar o que significa isto aqui, tá perto de mim, ok? Agora, aí. Essa rua fica aí perto, essa aí. E tenho aqui, era aqui, se eu tenho aqui, era isto que eu queria. Preciso que você traga o quê? Agora é uma questão textual. Eu estou antecipando o que eu preciso que você traga. Então, eu preciso que você traga isto. Pão, queijo e café. Isto, eu estou antecipando pão, queijo e café. Agora, na letra no 6, vejam o que acontece. Pão, queijo e café. Eu já disse, né? Então, foi isso que eu pedi. Você consegue ver que ele tem na mão? Então, não está nem na minha mão, que sou quem falo, nem na sua, que é com quem eu falo. Está na mão de uma terceira pessoa, que nem está perto de mim
nem de você, tá? Então, você consegue ver aquilo que ele tem na mão? O 8 é semelhante ao 5, tá? Estudem isto. Isto o que, né? Aí o 9 vai de novo. O professor informou o conteúdo da prova e os alunos reclamaram. Tudo isso, o professor já disse o que é, né? O 10, as mochilas estão lá fora. Não é isso? Nem perto de quem fala, nem de com quem se fala. Aquelas mochilas que estão lá fora são de vocês. O 11, tempo os alunos respeitavam mais os professores. Está meio fora de contexto, mas vamos imaginar que o professor tenha dito assim: ah, como era bom quando eu comecei a trabalhar, eu vou falar de mim. Eu comecei a trabalhar na década de 1990, né? Comecei a trabalhar exatamente no ano de 1990, dando aula. Ó, lá longe, um tempo lá distante. Naquele tempo, os alunos respeitavam mais os professores. Se fosse o tempo atual, neste. Se fosse o tempo próximo, nesse. E o 12. Acabo de chegar ensopada. Será que não vai parar de chover? A tarde é agora, é atual. Esta tarde. Vamos para a terceira parte? Complete com o pronome relativo adequado, percebido ou precedido, percebido é ótimo, precedido ou não de preposição. Eu vou falando aqui e aí qualquer dúvida já sabe, tá? Aquele era o sinal que todos esperavam para entrar na igreja. Tem ou não preposição? Todos esperavam o sinal. Então, observem que antes da palavra sinal, que é aqui o pronome relativo está substituindo, né? Está evitando que se repita, não aparece preposição nenhuma. Então, se não aparece antes do termo substituído, também não vai aparecer antes do termo que substitui, ok? Bom, o padre é uma pessoa. Muitos dos presentes desconfiaram. Quem desconfia, desconfia da pessoa. Então, como é que vai ficar aqui? O padre era uma pessoa de quem ou da qual, lembram do quem ou da qual? Por que quem pode? Porque é pessoa. Qual também pode? Sim, né? Da qual ou de quem muitos dos presentes desconfiavam. Aquele era o sinal. Todos ansiavam pelo sinal para entrar na igreja. Quem anseia, anseia por alguma coisa, né? Bom, então aquele era o sinal pelo qual todos ansiavam para entrar na igreja. O padre era uma pessoa e muitos dos presentes concordavam. Quem concorda, concorda com alguém, né? Observe que quem desconfia, desconfia de, quem anseia, anseia por, quem concorda, concorda com. E como os termos substituídos referem-se a esses verbos, nós vamos dizer o que aqui? O padre era uma pessoa que muitos dos presentes concordavam? Não, né? Porque quem concorda, não concorda alguém, concorda com alguém. Nesse caso aí é pessoa. Então, muitos dos presentes concordavam com a pessoa. O padre era uma pessoa com quem ou com a qual muitos dos presentes concordavam. Beleza? Vamos para a questão 2. Em cada um dos períodos abaixo, há um espaço a ser preenchido. Conforme o sentido da frase, preencha o espaço exclusivamente com um dos seguintes pronomes: que, cujo ou cuja. Quando for o caso, utilize antes do pronome a preposição adequada. Por exemplo, era uma informação em que ela não confiava muito. Beleza. Por que pode ser o que aí? Porque a preposição que antecede é uma preposição monossilábica, ou seja, só tem uma sílaba. Lembram-se disso também, quando nós vimos pronome relativo? Poderia ser, Gilca, era uma informação
na qual ele não confiava? Sim. Poderia ser, era uma informação da qual ele não confiava? Não. Porque ele não confia de, ele não confia em. Cuidado com o uso da preposição. Bom, vamos lá. Chegou cedo. Aproximou-se de escrivaninha. Havia feito alusão durante o encontro com Bentinha. Ele havia feito alusão à escrivaninha. Quem faz alusão a alguma coisa. Do mesmo jeito, quem alude a alguma coisa. Então, aproximou-se de escrivaninha a que havia feito alusão durante o encontro com Bentinha. Poderia ser a qual, sim. Lembra que o qual pode substituir muitas vezes, né? Como eu brinquei com vocês, como eu gosto de brincar e dizer sempre, que ela é o pronome relativo coringa, tá? Ele melhor, né? Que é o qual. Laurita participa da reunião. Seu interlocutor é pessoa e ela desconfia da pessoa, certo? Por isso não se põe a gosto. Então, como é que vai ficar aí? Laurita participa da reunião. Seu interlocutor é pessoa de que ela desconfia, de quem ela desconfia também estaria certo, ou da qual ela desconfia. Porque quem desconfia, desconfia de, tá? Letra C. O jovem doutor depositou calmamente o instrumento, trabalhara durante a breve cirurgia. O jovem doutor trabalhara, né? Como é que eu vou substituir instrumento aí? O jovem doutor depositou calmamente o instrumento. Ele trabalhara com o instrumento durante a breve cirurgia. Ele trabalhou com o instrumento. Não foi? Não é assim que a gente vai usar? Então vai ficar assim. O jovem doutor depositou calmamente o instrumento com o qual ou com que trabalhara durante a breve cirurgia. Letra D. Apresse-se. Deixe a roupa aí mesmo. Na mesa se encontrara antes. A roupa se encontrara na mesa. Não é assim? Encontrar ou se achar na mesa. Eu digo assim, bom, a água encontra-se ou sobre a mesa. Também está certo, sobre a mesa. Bom, porém, nós vamos considerar aqui uma coisa. Se eu optar por usar sobre, eu não vou poder usar o que, tá? Apresse-se, deixa aí mesmo na mesa, deixa a roupa aí mesmo, na mesa, sobre que se encontrara antes? Não. Sobre a qual, tá? Agora, em que ou na qual se encontrara antes, perfeito. Gente, embora haja solicitação do uso do cujo nessa questão, a gente vai lembrar que o cujo vai dar sempre aquela ideia de algo de algo. Por exemplo, quando eu digo assim, acabo de encontrar com o homem de cuja esposa eu acabei de falar, né? Eu acabei de falar com a esposa do homem, tá? Veja que nessas alternativas eu mantive isso aí porque eu quero chamar a atenção de vocês que nem todo enunciado que nós encontramos, e essas atividades são todas retiradas da internet, nem tudo que a gente encontra na internet vai estar correto. Se vocês forem observar o gabarito dessa atividade, vocês vão ver que tem resposta com o uso do cujo. Mas vamos pensar, em que situação eu tenho essa relação algo de algo nessas alternativas? Reflitam, deem uma olhada no gabarito original, oficial, e vejam se vocês não entenderam a resposta que eu dei. Qual é a dúvida que vocês têm? Por conta de ter sido solicitado o uso do cujo aí, certo? E nenhuma das alternativas mostrou que existe o cujo como resposta, tá? E me digam quais são as dúvidas que vocês têm, tá bom?
Vamos para a questão 3, terceira e última, né? Porque as questões de interpretação, elas são muito simples. Eu coloquei aí mais a título de vocês darem uma lida, né? Darem uma passada em questão de interpretação, que é sempre muito importante estudar esse tipo de coisa, tá? Mas eu sugiro sempre que vocês façam, como eu já disse várias vezes, questões de provas de vestibular, tá bom? Então vamos para a questão 3. Siga o modelo e reescreva as mensagens usando o pronome relativo para evitar as repetições. O modelo diz assim: comprei um tênis. O tênis é ótimo. Comprei um tênis que é ótimo. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Letra A. Eu recebi o presente, você mandou o presente. Bem simples. Eu recebi o presente que você mandou. A moça trouxe o livro. Você se referiu ao livro. A moça trouxe o livro ao qual ou a que você se referiu. Olha a preposição. Letra C. Aquela menina trouxe a matéria, nós lhe pedimos a matéria, né? Também está simples. Aquela menina trouxe a matéria que nós lhe pedimos. Tranquilo. Estamos chegando àquele lugar, nós moramos neste lugar. Estamos chegando àquele lugar onde moramos. Olha o onde aí. A lua brilha no céu. A lua é linda. O termo então aí é lua. A lua que brilha no céu é linda, ou a lua que é linda brilha no céu. Bom, o lua que a gente está substituindo aí é esse de linda. A lua é linda. Então, para fins de repetição, ou melhor, de retomada, né, de substituição, nós deveríamos dizer: a lua que é linda brilha no céu, tá? E a terceira, de novo, são dois terceiros, tá bom? Complete adequadamente os espaços abaixo com os pronomes relativos. Os encargos nos obrigam a encargos. Quem obriga alguém a algo. Então, os encargos a que nos obrigam são aqueles, e o diretor se referia aos embargos, porque quem se refere-se a alguma coisa. Então, são aqueles a que o diretor se referia. Então, os encargos a que nos obrigam são aqueles a que o diretor se referia. E a letra B? Manuela, mãe, o enteado sempre se referia com doces palavras, entrou a discorrer sobre outros assuntos. Olha o cujo aí. Manuela, a cuja mãe, o enteado sempre se referia com doces palavras, entrou a discorrer sobre outros assuntos. A cuja mãe, o enteado sempre se referia, por quê? Porque o enteado sempre se referia à mãe de Manuela, tá? A mãe dela, a sua mãe. Por isso o cujo aparece aí agora, ok? Bom, como eu disse a vocês, as questões de interpretação elas são tranquilas, tá? São questões bem fáceis. Eu peguei atividades fáceis de vocabulário e outras coisas mais. Vocês dão uma olhada, né? Eu passo o gabarito também delas para vocês. E qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato. Da primeira parte, eu vou passar o gabarito da questão 10 em diante. Corrigi até a 9, porque havia algumas orientações que eu precisava dar a vocês sobre colocação pronominal, que a gente não chegou a ver, sobre pronomes de tratamento, que a gente também não chegou a ver, pronomes indefinidos, que a gente não chegou a ver, porque são coisas bastante fáceis, viu, meus amores? São coisas bastante simples. Terminem o estudo de pronomes indefinidos e interrogativos, e bem como os de tratamento, né? Mas qualquer necessidade de entrar em contato comigo, por favor, fique à vontade, tá bom? Inclusive pode telefonar ou dizer: "Pro, me liga aí", porque meu telefone liga para qualquer operadora, viu? Então pode mandar um zap: "Pro, liga aí, eu não estou conseguindo entender a questão, eu queria ver com a senhora agora".
E aí, principalmente se eu estiver na frente do computador, eu já abro minha atividade, a gente já confere, viu, de boa, mas por favor, não fiquem com dúvida. Eu gosto e faço questão, amores, de trabalhar pronome, porque pronome é um assunto importante para a gente produzir um texto correto, tá? Coerente, coeso. O pronome, observe que ele é um elemento imprescindível de retomada, de antecipação, de nomes, e é isso que a gente precisa num texto de qualidade, tá bom? Eu estou morrendo de saudade de vocês, do fundo do coração, morrendo de vontade de dar risada com vocês, vocês me divertem, vocês me animam. De vez em quando eu fico super para baixo, lembrando das resenhas, dos kikikis e kkks. Deus abençoe, amores. Deus abençoe muito, que este mal não nos acometa. Viu? Beijo.